pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de Química. Nessa aula vamos falar sobre a separação das misturas. Em Química, esse conteúdo chama-se análise imediata. Para começar nossa conversa, vamos falar sobre os tipos de mistura que nós conhecemos. Então, nós temos lá a mistura heterogênea, que é uma mistura formada por duas ou mais fases. Então, eu tenho aqui porções uniformes, porém bem distintas, né? Essa primeira parte aqui eu tenho uma água com cal, e aqui embaixo eu tenho a cal, e aqui em cima uma parte da cal que foi dissolvida na água. E eu também tenho a mistura homogênea, que é quando um sistema apresenta uma única fase, uma porção uniforme de matéria. Nessa aula nós vamos falar sobre como separar as misturas heterogêneas. Então nós temos diversos processos que podem ser aplicados para separar uma mistura que é heterogênea, uma mistura que apresenta duas ou mais fases. Então nós temos lá peneiração, filtração, decantação, centrifugação, sifonação, catação, flotação, dissolução fracionada e separação magnética. Então, nós vamos abordar nessa aula esses itens e explicar como cada uma pode ser aplicada aos diferentes tipos de misturas e materiais. Mas antes de começarmos a falar da separação, vamos pensar, por que separar? Aqui eu tenho dois exemplos cotidianos na nossa casa. Por que nós separamos os diferentes materiais em recipientes adequados para reciclagem? Separamos vidros de plásticos, de papéis, de metais, daquilo que não é reciclável. Nós já sabemos que no nosso dia a dia, alguns materiais têm grande interesse comercial, como são esses materiais aqui, e que a partir desses materiais a gente pode gerar novos produtos fazendo a reciclagem. Então eu preciso que eles estejam separados. Não adianta eu jogar o plástico junto com restos de alimento, que é um material que não pode ser reciclado. O plástico junto com o alimento vai ser sujo. E se eu tiver que lavar todo esse plástico, vou gastar uma grande quantidade de água, de forma que vai inviabilizar o meu processo de reciclagem. Mas por que na cozinha, quando fazemos algumas receitas, separamos a clara da gema do ovo? Você já parou para pensar nisso? Se nós pararmos para pensar, vamos perceber que na natureza existem mais materiais na forma de mistura do que na forma de substâncias puras. É claro que na clara do ovo e na gema a gente não vai ter uma substância pura, mas nós temos materiais que têm propriedades diferentes. A clara é constituída de proteína, enquanto que a gema é constituída principalmente de gordura. E nas receitas elas produzem características diferentes. Se eu tentar bater a clara em neve e tiver um pouquinho de gema, eu não vou conseguir o efeito que eu espero. Quando eu bato somente a clara, ela vai airando e vai formando aquele aspecto bonito que eu desejo para que meu bolo fique mais macio. Tá certo, pessoal? Então, por que nós separamos, professora? Para obter as substâncias puras a partir das misturas. Aqui eu tenho um exemplo que esclarece isso, né? Eu tenho um cilindro aqui de oxigênio líquido e também tenho cilindros de nitrogênio líquido. O oxigênio e o nitrogênio se encontram misturados na natureza, no ar atmosférico. Como é que eu consigo separar esses materiais e por que eu preciso fazer isso? É claro que você já deve ter ido ao hospital e conhece, né, os respiradores e conhece também os aparelhos de inalação. E ali a gente precisa de oxigênio concentrado. Então é muito importante essa separação dos gases. Aqui, no caso do nitrogênio, nós utilizamos para congelamento de materiais biológicos, entre outras coisas. Com certeza você já assistiu um programa de TV onde eles preparavam sorvete usando nitrogênio. Tá na moda, principalmente lá no MasterChef. Então, separar esses gases é de grande utilidade para a indústria. Quando nós olhamos essa imagem, nós conhecemos bem essa imagem, né? Utilizamos uma peneira para peneirar aqui talvez uma farinha, um açúcar, ou uma peneira que é utilizada por um pedreiro para separar a areia do quê? Das pedras, pessoal. Quando é que a gente utiliza, então, a peneiração?
para separar líquidos? Não, né? Para separar o quê? Misturas heterogêneas formadas de sólidos. Esses sólidos devem ter tamanhos diferentes. Então, quando você pega uma areia que o caminhão descarrega, é muito comum ter alguns cascalhos na areia. Esse cascalho vai atrapalhar a construção. Então, o pedreiro, ele peneira a areia antes. Da mesma maneira que nós fazemos isso muitas vezes na cozinha, quando não queremos que pedaços maiores estejam na nossa preparação. Essa imagem nos remete a quê, pessoal? Ao nosso cafezinho de manhã. Então, quando a gente faz um cafezinho, nós fazemos um processo utilizado na química para separar os componentes que estão em estados diferentes. Então, quando é que eu utilizo uma filtração simples? Quando eu tenho misturas heterogêneas de sólido e líquido ou sólido e gás. Então, no caso do café, a gente separa o sólido de um líquido. Num laboratório de química, nós utilizamos um esquema parecido com esse, um funil que é muito parecido com aquilo que a gente tem em casa. Utilizamos um papel de filtro também, um recipiente para separar o líquido filtrado e aqui a mistura que vai ser colocada, o material sólido vai ficar retido no papel de filtro, como acontece com o café, como acontece com o chá. Aqui eu tenho um outro exemplo, onde nós temos a filtração simples, mas de separação de sólido e gás, que é o caso do aspirador de pó. Então, ao aspirar a sua casa, você está fazendo uma separação de materiais que estão no estado sólido do estado gasoso. A filtração a vácuo. Muitas vezes no laboratório de química, a gente precisa acelerar a filtração e para isso a gente utiliza vácuo. A gente pega uma trompa d'água e estabelece um vácuo, utilizando um funil de porcelana chamado de funil de Büchner, aonde a gente tem aqui alguns furos que serão recobertos por um papel de filtro e que farão a sucção da água que está no material. Então, a filtração a vácuo tem a mesma função da filtração simples. A única diferença é que ela vai ser mais rápida. Quem nunca brincou de preparar uma mistura de água e areia, água e terra, enquanto era criança? Bom, nessa imagem nós temos algo semelhante aqui. Uma água que contém barro e de repente nós observamos que a terra vai se depositar no fundo e a água vai ficar aqui em cima. É exatamente isso que acontece quando a gente brincava com um copo ou com um potinho, a gente via a água ficando em cima e embaixo era depositada a terra. Por que isso acontece? Então, isso acontece graças à densidade, né, pessoal? A densidade da terra, da areia, é maior que a densidade da água, então ela tende a se depositar no fundo. Esse processo, onde a densidade influencia, é chamado de decantação. É um dos processos mais importantes que a gente tem em química, serve para separar misturas heterogêneas de sólido e líquido ou de líquidos cujas densidades são diferentes. Então, eu tenho aqui uma mistura de líquido-líquido, aonde a gente consegue separar através da decantação. Então, para isso, né, a gente utiliza aqui um funil de decantação ou um funil de bromo e a mistura que nós temos aqui é óleo e água. Sabemos que o óleo é menos denso que a água, portanto, ele vai ficar em cima, enquanto a água vai se depositar no fundo do recipiente. Dessa maneira, a gente abre essa torneirinha, escoa a água e fecha rapidamente, fica com o óleo aqui em cima. Um outro processo que utiliza a densidade e também a sedimentação de partículas é a centrifugação. A centrifugação, ela vai fazer a decantação ser acelerada. Então, por exemplo, eu tenho aqui o sangue. O sangue, nós já vimos na outra aula, ele é formado de várias partes. E no laboratório, para fazer alguns exames, eu preciso do plasma, outros eu preciso das plaquetas e das células brancas e em outros preciso das hemácias, que são as células vermelhas. Como eu vou acelerar esse processo? Não posso ficar esperando o sangue ficar se separando automaticamente. Então, eu vou acelerar através da centrifugação. É o que acontece lá na sua máquina de lavar roupa. A separação do líquido, né, do material que no caso é sua roupa,
ele vai ser acelerado pela centrifugação, que é o movimento de rotação. Aqui é igualzinho, vai rodar em uma certa velocidade e vai fazer com que o material seja depositado no fundo do tubo de ensaio. Para isso, a gente precisa de uma máquina como essa, chamada de centrífuga. Numa indústria de laticínios, esse processo é utilizado para separar o soro da gordura do leite. Um outro processo que nós conhecemos é esse que eu vou apresentar para vocês, que é a sifonação. A gente separa misturas heterogêneas de sólidos e líquidos ou de líquidos que não se misturam, são líquidos immiscíveis. Eu tenho um exemplo aqui que era muito comum antigamente. Acabava o combustível e o motorista tinha que fazer a sucção do combustível de outro carro para poder colocar no seu veículo. E dessa maneira ele estava fazendo o que nós conhecemos por sifonação. Ele puxava o ar, retirava o ar da mangueira e o líquido vinha na sequência. É claro que esse processo é bastante perigoso e hoje a gente tem equipamentos que podem facilitar isso, que é, por exemplo, uma bomba de sifonação. Não é o ideal, né, pessoal? A gente hoje tem carros mais modernos que tendem a falhar menos, mas nada impede que a gente seja surpreendido por um carro que acaba combustível. Na química, como é que funciona esse processo, né? Nós temos aqui então uma mistura de sólido e líquido, onde o sólido não se dissolve, claro, no líquido, porque é uma mistura heterogênea. Então a gente vai encher esse sifão de água e vai ter uma diferença de altura. Dessa maneira a gente não precisa fazer a sucção, como é o caso aqui. Você enche o sifão de água e depois coloca nos dois recipientes, de forma que um fique mais alto que o outro. Dessa forma, o líquido vai escoar da mistura para o outro recipiente. Esse processo também poderia ser utilizado para separar o óleo da água. Então, o óleo ficaria aqui em cima, ele seria o líquido que você vai escoar. Nas piscinas infantis, esse processo também é muito utilizado. O que nós vemos aqui, pessoal? Professora, a gente vê trabalhadores de uma coleta seletiva. E aqui nós temos pessoas escolhendo feijão, pessoas pegando as conchinhas no mar. Como chama esse processo, pessoal? É um nome bem simples, né? A gente está falando, tá catando as conchinhas. Esse processo chama-se catação. Separa misturas heterogêneas, sólido e sólido. Claro. Então, quando a gente vai ajudar a avó ou a mãe a escolher feijão, a gente está fazendo o quê? Escolhendo os melhores, né? Tirando os piores, aquele que a gente acha que não vai cozinhar, ou pedrinhas, ou grãos de milho e coisas assim. Então, esse processo é um processo muito simples, que é feito na maioria das vezes manualmente. Você tira aquilo que não te interessa. Então, aqui nós temos, por exemplo, na coleta seletiva, esse processo de catação, porque temos vários materiais, papel, tampinha de garrafa, plástico, né? E outras coisas mais. Aquilo que a indústria se interessa é aquilo que os catadores vão procurar separar ou deixar ali na esteira. Esse processo que eu vou mostrar para vocês agora é um processo utilizado no tratamento da água e também é utilizado na separação de alguns metais na indústria metalúrgica. Nós temos aqui, então, a flotação. É um processo que separa misturas heterogêneas de sólidos cuja densidade é diferente. Suponha então que a gente tem areia e serragem. Aqui não tinha serragem e coloquei algumas pontinhas de lápis para fazer a separação. Então, o que vai acontecer? Como é que eu posso separar areia de serragem? Então, se eu colocar água nessa mistura de areia e serragem ou areia e pontas de lápis, porque a madeira é menos densa do que a areia e menos densa do que a água, a madeira, a serragem, vai flutuar, enquanto a areia vai permanecer no fundo. Então, a flotação, ela utiliza um outro material que vai provocar a diferença de densidade entre os sólidos que eu quero separar. No caso da metalúrgica, eles geralmente colocam óleo em volta do material e essa repulsão que existe entre o óleo e a água vai fazer com que os materiais sejam separados.
A imagem que eu trago para vocês é de uma estação de tratamento de água na cidade de São Paulo. O tratamento de água tem tudo a ver com a nossa aula. Como é que a gente faz tratamento de água? Então, nós temos aqui um esquema bem sucinto de como fazer o tratamento de água. A água que está na represa entra aqui por dutos para ser colocada nos tanques de tratamento. Primeiro, eles fazem uma peneiração para tirar os materiais grandes, por exemplo, folhas de árvore ou outras coisas que possam estar ali no rio. Depois, quando entra num tanque, ela recebe sulfato de alumínio, cal e cloro. Por que recebe essa mistura? O sulfato de alumínio e a cal vai fazer com que haja floculação da água. Nesse momento, os flocos formados na mistura de sulfato de alumínio e cal vão arrastar as partículas suspensas na água. Essa água vai ser agitada, promovendo a floculação. No tratamento de água, que é feito nas grandes empresas, a gente tem a flotação. Nesse momento, logo depois da floculação, a gente tem a flotação, onde eles injetam ar para que essa sujeira suba. Mas em outras situações, a gente provoca a decantação desse material particulado. E depois a água vai passar por um processo de filtração. Percebe? Nós já temos 3 processos, na verdade 4. 4 processos de separação de misturas aqui. Professora, nem achava que a água era uma mistura a ser separada, mas é. Então aqui nós temos a filtração, que passa por um filtro convencional, que provavelmente a gente já fez em alguma aula de ciência, que leva carvão ativado, areia e cascalho, né? Provavelmente você já deve ter feito um desse numa garrafa PET para testar a filtração da água. Depois é adicionado cloro e flúor. Por que nós adicionamos cloro? Adicionamos cloro para matar os micro-organismos que tem ali na água. Essa primeira etapa chamada de pré-cloração e essa segunda etapa de cloração. Também adicionamos o flúor na etapa da fluoretação, que é para diminuir a incidência de cáries na população. Nesse caso, não vemos aqui na imagem, mas tem um ajuste de pH, que é para essa água ficar com um pH neutro. E depois vai para o reservatório, e depois do reservatório, a água é levada para a rede de distribuição. Imagine que você foi acampar e, de repente, todo o sal que você tinha naquele acampamento caiu no chão, na areia. Será que é possível recuperar esse sal que caiu na areia? Ah, professora, se eu for pegar com a mão ali com uma colher, provavelmente vai vir um monte de areia junto com o sal. Essa questão foi uma questão do vestibular da Unicamp há alguns anos atrás. Pedi para que você propusesse algum método que pudesse recuperar o sal. E o primeiro passo é realmente a gente pegar o sal que caiu e colocar num recipiente. É claro que o recipiente vai ter areia. E como que eu posso separar a areia do sal? Então, o processo adequado para isso é a dissolução fracionada, que consiste na separação de 2 sólidos, sendo que um dos sólidos é solúvel em algum solvente. No caso aqui, vamos utilizar água. Então, o que vai acontecer quando você pegar um recipiente que tem uma mistura de sal e areia e adicionar água? Bom, é claro que você já deve ter imaginado que o sal vai se dissolver na água e que a areia não vai dissolver. Dessa maneira, eu posso fazer uma filtração ou posso simplesmente retirar a água ali por uma sifonação e vou obter uma mistura do que, pessoal? De água e sal. E como que eu vou separar depois essa mistura de água e sal? Basta a gente evaporar a água e o sal no estado sólido vai sobrar ali no recipiente, tá certo? Então é possível recuperar o sal que caiu na areia. O próximo processo foi um experimento que eu preparei aqui para vocês, aonde eu misturei a limalha de ferro e o enxofre. Será que é possível separarmos a limalha de ferro do enxofre? Basta lembrar que o ferro é um metal que pode ser atraído por um ímã. Vamos colocá-lo dentro de um papel de filtro para proteger o ímã. E agora vamos aproximar o ímã
da mistura. O resultado. E agora vamos tirar o ímã. É claro que a gente pode estar pensando, professora, mas ainda eu vejo aqui alguns traços de enxofre. Se nós repetirmos várias vezes esse procedimento, a gente vai chegar ao ferro totalmente separado do enxofre. Esse processo recebe o nome de separação magnética ou imantação. E ele serve para separar misturas heterogêneas, aonde um dos sólidos é ferro magnético, ou seja, é atraído por um ímã. Na indústria ou no comércio, esse processo é utilizado para a gente separar, por exemplo, metais ferromagnéticos dentro de um ferro velho. Por exemplo, o cobre e o alumínio não são metais atraídos por ímã, mas o ferro é. Então, dessa maneira, eu consigo separar ferro de outros metais. Aqui são utilizados grandes ímãs para fazer essa separação. E agora, vamos para a hora do vestibular. A primeira questão que eu trago para vocês é uma questão que caiu no Enem, porque o Enem gosta muito de questões sobre separação de misturas. Então diz assim: em visita a uma usina sucroalcooleira, um grupo de alunos pôde observar a série de processos de beneficiamento da cana-de-açúcar, entre os quais se destacam: a cana-de-açúcar chega cortada da lavoura por meio de caminhões e é despejada em mesas alimentadoras que a conduzem para moendas. Antes de ser esmagada, para a retirada do caldo açucarado, toda a cana é transportada por esteiras e passadas por um eletroímã para a retirada de materiais metálicos. Após se esmagar a cana, o bagaço segue para as caldeiras que geram vapor e energia para toda a usina. O caldo primário, resultante do esmagamento, é passado por filtros e sofre tratamento para transformar-se em açúcar refinado e etanol. Com base nos destaques da observação dos alunos, quais operações físicas de separação de materiais foram realizadas nas etapas de beneficiamento da cana-de-açúcar? Então, ele quer saber quais são os processos que aconteceu aqui. Bom, quando ele passa por uma eletroímã, nós sabemos que o processo de separação magnética ou imantação. Então, só a alternativa A pode ser excluída nesse caso. Depois, nós temos aqui o segundo processo: combustão, extração, combustão, destilação. Então, vamos analisar o que está acontecendo aqui, ó. Após se esmagar a cana, o bagaço segue para as caldeiras. Pessoal, quando a gente esmaga a cana, seja ela na hora que a gente está fazendo caldo de cana para beber, seja no momento que a cana chega numa usina, nós estamos provocando uma combustão? Não, a combustão não é um processo físico. Aqui ele fala que são operações físicas. A combustão é uma transformação química, então não pode ser combustão. Já posso excluir as alternativas B e D, que traz como alternativa para o 2 a combustão. O processo aqui é de destilação? Não. Nós vamos conversar na próxima aula o que é a destilação. O processo é de extração. Esse processo é super importante. Então, a gente, quando faz um cafezinho, a gente primeiro extrai, né, aquilo que a gente quer do café, o aroma, o sabor e tudo mais, né? E o cheirinho gostoso do café. Quando você prepara um chá, você também faz a extração. Então, nesse caso aqui, esmagar a cana, você está promovendo a extração do caldo da cana. Depois ele fala aqui, ó, o caldo primário, provando que você tirou o caldo da cana no primeiro processo. Vai passar pelo processo de filtração, é passado por filtros. Então, só me resta a alternativa C de casa. E é isso aí. A questão número 2, de 3 anos atrás, caiu na prova do Enem, na prova de Libras, que diz o seguinte:
A figura representa a sequência de etapas de uma estação de tratamento de água. Qual etapa desse processo tem a densidade das partículas como um fator determinante? Então, nós temos lá grelha, oxidação, coagulação e flocação, decantação e filtração, armazenamento, distribuição e depois tratamento de lamas. Então, qual é o processo que está aqui e que o fator determinante é a densidade? É a decantação. Se você respondeu isso, você acertou. O processo de decantação consiste, na deposição do material mais denso no fundo do recipiente. Fácil essa. Questão número 3, uma questão do Enem também. Entre as substâncias usadas para o tratamento de água está o sulfato de alumínio. De novo, pessoal, tratamento de água, porque o Enem gosta do tratamento de água. Porque, na verdade, é uma questão super importante para nós cidadãos. Então, bora lá. Entre as substâncias usadas para o tratamento de água está o sulfato de alumínio, que em meio alcalino forma partículas em suspensão na água, às quais as impurezas presentes no meio se aderem. O método de separação comumente usado para retirar o sulfato de alumínio com as impurezas aderidas é se você prestou atenção, você se lembra que o processo é flotação, tá? O processo de separação do sulfato de alumínio e a cal, que é um meio alcalino, é separado por meio de flotação. Aqui eu tenho outros processos, que eu não apresentei, que é a levigação, que consiste na separação do ouro da água e de algumas impurezas. Então, numa bateia é passado água para retirar algumas impurezas que são mais leves do ouro. A ventilação, quando a gente separa cascas, por exemplo, de arroz, cascas de amendoim, você assopra e a casca sai. Esse processo é chamado de ventilação. Os demais a gente já conhece. Peneiração, centrifugação? Não, tá? Então, resposta para essa questão, flotação, muito fácil. Questão 4 é uma questão da Unesp. A preparação de um chá, utilizando os já tradicionais saquinhos, envolve em ordem de acontecimento os seguintes processos. Pessoal, isso é uma tendência em todas as áreas do conhecimento. A gente utilizar de exemplos do cotidiano para poder explicar os fenômenos. Por que esses fenômenos acontecem? É isso que ele quer saber. O que acontece quando a gente coloca um saquinho na água e faz um chá? Então, primeira coisa, o processo é de filtração? Não, pessoal? Primeira coisa, eu acabei de dizer lá no exercício do Enem, que o primeiro processo é de extração. Quando eu faço um chá, quando eu preparo café, primeiro eu preciso extrair os aromas, as substâncias que são benéficas ali naquele chá ou no café e assim por diante. Depois, ocorre uma decantação ou uma filtração? Ocorre uma filtração. E quem é o filtro? O próprio saquinho, O saquinho é usado para filtrar a erva que está aqui dentro. Quando eu compro as ervas frescas ou secas, eu coloco dentro de um recipiente com água fervente e depois eu preciso coar, filtrar o chá para que eu possa beber, senão eu vou pegar ali um pedacinho de ervas no meio do chá. Quando eu utilizo um saquinho, o saquinho já faz isso, Ele já deixa a erva contida dentro de um papel filtro, de forma que depois da extração a gente tem uma filtração. Tá certo, pessoal? Que impede, então, a substância de sair para fora. Alternativa C. Pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula de Química. Hoje nós aprendemos como separar as misturas heterogêneas. Na próxima aula, vem aí as misturas homogêneas. E por hoje, pessoal, é só. Tchau!